No canal Civil de hoje, com nosso time de especialistas, Janaína Santos, Franciele da Silva, Geilson Soares, Luísa Carneiro, Maiane dos Santos, Vanessa Caroline e o representante da MK Informática, Alan Salmon, que abordará um pouco sobre a Spy Music Brasil, software com mais de 90 milhões de acessos em todo o Brasil. Um dos gêneros mais tocados é o famoso piseiro. Temos uma imagem de simulação, o software mais acessado em todo o Brasil. Vírus detectado? O que foi que aconteceu? O que há no software Spy Music Brasil? Como esse vírus capaz de roubar todos os dados do usuário? Spy Music? O que há com a Spy Music Brasil? Esse vírus mostra que a Spy Music Brasil coleta todos os dados pessoais dos seus consumidores. Boa noite a todos. Somos do escritório LSJJ, Advogados Associados, e fomos convocados para essa reunião remota pela empresa MK Informática, nesse momento representada pelo senhor Alan. O objetivo dessa reunião é esclarecermos algumas dúvidas que envolvem o direito à privacidade. Inicialmente, é importante lembrar que os avanços tecnológicos mudaram o formato de vida de grande maioria da sociedade, no sentido de que o uso de aparelhos automatizados e multifuncionais tem sido grande aliado da população, apesar das brechas que dão margem a possíveis invasões e compartilhamentos de dados. Quando baixamos um aplicativo, não costumamos ler os termos de uso, que são as condições para que possamos usá-los. Esse documento é o documento que define o que as empresas podem fazer com os nossos dados. E nós apenas clicamos no blocozinho que diz "Declaro que li e concordo". Sobre os bancos de dados, tem as Big Datas, que carregam consigo um grande volume de dados, que são analisados e transformados em informações valiosas e lucrativas. Não é à toa que vemos constantemente as grandes empresas tecnológicas, chamadas Big Tech, lançando tendências e aprimorando suas funcionalidades. Nesse momento de pandemia, o trabalho remoto tem sido constante, e o Facebook lançou recentemente uma nova funcionalidade que é a sala de reunião. Além dessas, tiveram outras, mas com suas implantações de melhorias, eles ganharam mais usuários, tiveram aumento de suas receitas e suas ações tiveram alta de 10%. Boa noite. Boa noite. O motivo de termos contatado vocês é que nós da MK Informática desenvolvemos um software denominado Spy Music BR. Esse nosso software ele tem por função compartilhamento e troca de arquivos MP3 na internet, ou seja, músicas. E só que esse nosso software ele possui uma função oculta denominada spyware, mas sem nenhuma pretensão ilícita ou algo que venha prejudicar os usuários. Nós simplesmente, através desse spyware, armazenamos os dados cadastrados dos usuários com o gosto musical que eles gostam. Ou seja, quando ele pesquisa sobre determinada música ou quando ele compartilha, esses dados são armazenados. E aí, esses dados são enviados para os servidores da MK. E na posse desses dados, nós montamos um grande banco de dados
e iniciamos uma negociação com uma empresa para vender esses dados do gosto musical dos usuários, na intenção de que os usuários, ao acessar os outros programas, eles não tivessem dificuldade, pois o programa já saberia qual é o seu gosto musical. Só que alguns softwares de limpeza de dados que são encontrados na internet, eles têm operado de modo a limpar esses dados que nós armazenamos no nosso software. E, nesse sentido, nós queremos saber sobre a legalidade desses softwares de limpeza que desabilitaram a função do programa sem prévio aviso ou autorização. E também desejamos ingressar com ação judicial contra o fabricante desses softwares, pois os mesmos violaram nossos direitos autorais. Assim, nós cremos, pois eles alteraram as funções originais do nosso Spy Music BR. Então, Alan, tudo bem? Olha, Tudo bem. você pode entrar com uma ação, porém a sua pretensão ela pode não ser acolhida, pois o uso comercial dos dados desses usuários não é uma atitude correta, pois o aplicativo ele foi criado com o objetivo de compartilhar e trocar informações de MP3 na internet. Com isso, essa informação ela não deve ser oculta ao cliente, pois ele pode violar, no caso, a privacidade, e é algo que também não consta no contrato que foi estabelecido entre vocês. Quando a empresa ela cria um software, ela deve estar agindo conforme a lei, protegendo os dados dos seus usuários. Como diz no artigo 7, no inciso 9 da Lei 12.965. Ela fala assim, que o consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, ela deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Por isso, no ato do contrato, é necessário que a empresa ela informe ao cliente sobre o compartilhamento dos seus dados musicais e especificar nas cláusulas quais são as intenções, né, com aqueles dados. Só mediante aval do consumidor é que o comerciante ele pode utilizar, na verdade, os dados desse cliente. Tudo bem, doutora. Diante disso, então, nós queremos saber se nós cometemos algum tipo de violação ou se violamos alguma infração ou se cometemos algum crime em ter armazenado esses dados e ter a intenção de poder negociar os dados dos usuários do nosso programa. Conforme tinha dito pela minha colega, o armazenamento de dados, nesse caso, é permitido, porém requer que tenha consentimento por parte dos usuários, né, que suas informações sejam armazenadas e vendidas. E isso está expresso principalmente no Marco Civil da Internet, que é uma lei de abril de 2014, e já foi citada por Franciele. Nela consta aí no capítulo 2, artigo 7º, que o usuário, né, tem um direito, e você, Alan, como prestador, representante aí da empresa, como prestador de serviço, tem a obrigação de informar expressamente, claramente no contrato de prestação de serviços, as informações sobre o uso, o armazenamento dos dados principais aí dos clientes. Só é justificável armazenar esses dados por meio do spyware, se o cliente, né, souber que essa condição está expressa no seu contrato, né? Então, a palavra-chave é o seguinte: a transparência na prestação dos serviços por parte da sua empresa, deixar claro que essa ferramenta, né, esse spyware no contrato, e o consentimento das partes dos usuários que ele concordem expressamente em ter essas informações armazenadas e vendidas para terceiros. Lembrar só um conceito básico antes de te dar uma dica. A pessoa natural ela tem personalidade. Essa personalidade se refere ao conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada como objeto de proteção por parte do ordenamento jurídico. Um desses direitos é o direito à privacidade, que além de ser tutelado
Na Constituição consta sua tutela no Código Civil. Ele busca proteger a pessoa natural e seus direitos fundamentais. Diante de tudo que foi dito, eu gostaria de te lembrar que, a partir do próximo ano, entrará em vigência uma lei de proteção de dados que busca proteger, além dos dados pessoais, os dados sensíveis da pessoa. Quando se fala nos dados pessoais, estamos falando da informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. E quando se trata do dado pessoal sensível, é o dado sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, entre outros, vinculado à pessoa natural, que podem ser objetos de discriminação. Por isso, você deve se ater a essas e outras informações para que você consiga, fazer as coisas conforme a lei. E é isso. Muito bem, agradeço a vocês aí pelas informações. Nós aqui da MK vamos nos reunir e analisar novamente essa nossa pretensão de ação judicial contra esses softwares. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.